Olá pessoal, neste vídeo nós iremos calcular a raiz quadrada de número irracional. Devemos lembrar que em toda raiz nós temos o radicando, nós temos o índice, o radical e a raiz, né? A raiz que nós vamos calcular, por ser raiz quadrada, esse índice ele pode aparecer ou não. Na maioria das vezes o índice 2 não aparece, ele vem dessa forma. Mesmo não aparecendo o índice, a raiz continua sendo quadrada. Neste vídeo, nós vamos apresentar alguns métodos de calcular a raiz quadrada de número irracional. Neste vídeo, nós iremos calcular a raiz quadrada de 2 com aproximação de 1/10, que é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Iremos calcular a raiz quadrada de 2 com aproximação de centésimos, que é igual a 1 inteiro e 41 centésimos. Calcularemos a raiz quadrada de 7 inteiros e 2 décimos, com aproximação de centésimos também, que dá igual a 2 inteiros e 68 centésimos. Calcularemos a raiz quadrada de 3 inteiros e 42 centésimos, com aproximação de centésimos, cujo resultado é 1 inteiro e 84 centésimos. Calcularemos a raiz quadrada de 2 inteiros e 321 milésimos, com aproximação de centésimos, que é 1 inteiro e 52 centésimos. Calcularemos a raiz quadrada de 3 também com aproximação de 1/10, que é 1 inteiro e 7 décimos, bem como calcularemos a raiz quadrada de 3 com aproximação de centésimos, que é 1 inteiro e 73 centésimos. Assistam o vídeo por completo e tenham certeza que vocês vão aprender a calcular todas essas raízes e qualquer outra que aparecer. Inicialmente, a gente vai calcular a raiz quadrada por aproximação utilizando a multiplicação. Vamos calcular a raiz quadrada de 3 com aproximação de décimos. A gente sabe que a raiz quadrada de 3 ela está entre 1 e 2. Aí basta fazer algumas multiplicações, né? E você vai descobrir qual é a raiz quadrada de 3 com aproximação de 1/10. A gente vai multiplicar 1 inteiro e 1/10 com 1 inteiro e 1/10, que dá 1 inteiro e 21 centésimos. 1 inteiro e 2 décimos com 1 inteiro e 2 décimos, que dá 1 inteiro e 44 centésimos. Multiplicaremos 1 inteiro e 3 décimos com 1 inteiro e 3 décimos, que dá 1 inteiro e 69 centésimos. Multiplicaremos 1 inteiro e 4 décimos com 1 inteiro e 4 décimos, que dá 1 inteiro e 96 centésimos. Continuando aqui, multiplicaremos 1 inteiro e 5 décimos com 1 inteiro e 5 décimos, que dá 2 inteiros e 25 centésimos. 1 inteiro e 6 décimos por 1 inteiro e 6 décimos dá 2 inteiros e 56 centésimos. 1 inteiro e 7 décimos com 1 inteiro e 7 décimos dá 2 inteiros e 89 centésimos. Quando eu multiplico 1 inteiro e 8 décimos com 1 inteiro e 8 décimos, aí eu tenho 3 inteiros e 24 centésimos. Mas veja que o 3 inteiros e 24 centésimos ele é maior do que 3. E eu quero calcular a raiz quadrada de 3, não é? Então, como ele é maior do que 3, ou 3 inteiros e 24 centésimos, a raiz quadrada não poderá ser 1 inteiro e 8 décimos. Como por aproximação por falta, é 1 inteiro e 7 décimos. Logo, a raiz quadrada de 3 é 1 inteiro e 7 décimos. Continuando, nós vamos calcular a raiz quadrada de 3 com aproximação de centésimos, tá ok? Lembrando novamente que a raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2. E aí, aproveitando aquele cálculo anterior, eu já sei que a raiz quadrada de 3 com aproximação de décimos é 1 inteiro e 7 décimos. Mas como eu quero a aproximação de centésimos, basta continuar a partir do 7, né, do 1 inteiro e 7 décimos, e multiplicando agora não por décimos, mas sim por centésimos. Olha só, vou começar 1 inteiro e 71 centésimos vezes 1 inteiro e 71 centésimos, cujo resultado é 2 inteiros e 9.241 décimos de milésimos. Multiplicaremos 1 inteiro e 72 centésimos por 1 inteiro e 72 centésimos. O resultado é 2 inteiros e 9.584 décimos de milésimos. Multiplicaremos 1 inteiro e 73 centésimos por 1 inteiro e 73 centésimos, cujo resultado é 2 inteiros e 9.929 décimos de milésimos. Multiplicaremos também 1 inteiro e 74 centésimos por 1 inteiro e 74 centésimos, e o resultado deu 3 inteiros e 76 milésimos, que é maior do que 3. Então, na verdade, a raiz quadrada de 3
com aproximação de centésimos é 1,73. Este método ele é um pouco trabalhoso porque a gente tem que fazer muitas multiplicações. Veremos agora alguns métodos que a gente não faz muita multiplicação e encontra a raiz quadrada também da mesma forma. Eu considero que esse método é um método fácil para se calcular a raiz quadrada. Bom, queremos calcular a raiz quadrada de 2 com aproximação de décimos. Faremos aqui uso de equivalência de frações para fazermos a seguinte situação. Eu posso pegar o 2 e multiplicar por 100 centésimos. 100 sobre 100, né? Quando eu multiplico por 100 centésimos, aí eu vou ter 2 vezes 100 dá 200, aí eu repito 100 aqui embaixo. Eu vou transformar o radical de um quociente num quociente de radicais. A gente sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Falta apenas calcular a raiz quadrada de 200, né? E aí nós iremos calcular a raiz quadrada de 200. No meu canal, Matematicamente, tem um vídeo lá chamado Raiz Quadrada Fácil, que nos ajuda a calcular a raiz quadrada de número natural, cujas raízes são exatas, utilizando o mesmo método que eu vou calcular a raiz de 200. Então, vejam lá no vídeo e eu tenho certeza que vocês irão entender como calcular esse tipo de raiz quadrada de 200 também, ok? Bom, a gente vai seguir algumas regrinhas. A primeira delas é, separa o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Como eu tive aqui 2 grupos, eu vou ter 2 algarismos na raiz. Esse primeiro grupo é para esta primeira bolinha e este segundo grupo é para esta segunda bolinha. Bom, aqui eu tenho que encontrar um número que elevado ao quadrado de aproximado é igual a 2. É 1, né? 1 ao quadrado é 1, aí 2 menos 1, 1. Apenas esse grupo tem essa característica de encontrar um número que elevado ao quadrado de aproximado é igual a esse. Tá ok? Igual a esse aqui. Os próximos grupos que eu vou baixando têm a mesma regra. Você vai baixar o grupo seguinte ao lado do resto, 1. Quando você baixa o grupo, você formou o número 100. Ao baixar o grupo, você vai fazer assim, separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra o valor do algarismo que está na raiz. 2 vezes 1 é 2. Pega o restante à esquerda do ponto e divide pelo dobro da raiz. 10 dividido por 2 é 5. Então, esse 2 eu vou repetir aqui. Aí eu vou ter o seguinte. 2 traço vezes traço igual a outro traço. E nesse traço eu deveria colocar o 5. Mas se eu colocar 25 vezes 5, vai dar 125, que é maior do que 100, e aí eu não poderei efetuar a subtração. Então, como não pode ser o 5, eu vou tentar o 4. 24 vezes 4 é 96, aí 100 menos 96 é 4. Pronto. Como eu não tenho mais grupos para baixar, o próximo algarismo da raiz aqui eu sei que é o 4. E aí a raiz quadrada de 200 é aproximadamente 14. Mas como eu tenho aqui 14 décimos, então isso aqui é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Daí eu posso dizer que a raiz quadrada de 2 é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Ok? Bom, o próximo passo a gente vai calcular a raiz agora, não mais utilizando a equivalência de fração, mas utilizando uma outra regra bem interessante que vai nos remeter a pensar assim, por que eu multipliquei por 100 centésimos? Bora lá. Queremos calcular a raiz quadrada de 2 com aproximação de décimos. Então, como fazer isso? A regra diz o seguinte, quando o número aqui no radicando não tem nenhuma vírgula, ele é um número inteiro, positivo no caso, né? A gente vai perceber o seguinte, cada algarismo após essa vírgula aqui vai equivaler a 2 zeros acrescentados aqui no radicando. Tá? Cada algarismo após a vírgula equivale a acrescentar 2 zeros aqui no radicando.
eu acrescentei 2 zeros porque esse número ele é um número inteiro, ele não é um número decimal, né? A raiz quadrada é de 2. E aí eu vou seguir a mesma ideia de antes. Separa o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Esse grupo é dessa bolinha, esse grupo é dessa bolinha. Nessa bolinha eu tenho que encontrar um número que é ao quadrado de aproximado é igual a 2. No caso é 1. 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1, 1. Vou baixar o grupo seguinte ao lado do resto, aí vai ficar o número 100. Então, eu separo o último algarismo da direita com ponto e dobro o valor do algarismo da raiz. 2 vezes 1 é 2. Vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da raiz. 10 dividido por 2 é 5. Bom, esse 2 ele vai ser repetido aqui na frente, aí vai ficar 2 traço vezes traço igual a outro traço. Se eu colocasse esse 5 aqui no traço, ficaria 25 vezes 5, que daria 125, que é maior do que 100. Então, não dá para ser o 5. Vou baixar o... Vou tentar um 4. Então, 24 vezes 4 dá 96, e aí 96 dá para subtrair aqui de 100, né? 100 menos 96 sobra 4. Como eu não tenho mais nenhum grupo para baixar, o próximo algarismo da raiz é o 4. E aí eu estou vendo que a raiz quadrada de 200 é 14. Mas, na verdade, eu quero calcular com uma casa decimal. O que eu vou fazer? Ó? Como eu só quero com uma casa decimal, é só eu voltar uma casa aqui. E aí eu terei que a raiz quadrada de 2, com aproximação de 1/10, é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Lembrando, por que acrescentar os 2 zeros? Lembra do que eu falei no exemplo passado? A gente multiplicou por 100 e dividiu por 100. Então, nesse caso aqui, quando eu acrescento 2 zeros, equivale àquela situação passada, tá ok? Continuando. Nós vamos calcular a raiz quadrada de 2 com aproximação de centésimos. Vamos lá. Raiz quadrada de 2 com aproximação de centésimos. Eu posso multiplicar o 2 por 10.000 sobre 10.000, né? Aí, 2 vezes 10.000 dá 20.000 sobre 10.000. Aí eu tenho aqui o radical de um quociente, que eu posso transformar em quociente de radicais. A raiz quadrada de 10.000 e a raiz quadrada de 20.000, a gente vai calcular. Tá? A raiz quadrada de 20.000, eu vou lembrar aquela regrinha. Separamos o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Como eu tive 3 grupos, eu vou ter 3 algarismos na raiz, né? Por isso eu tenho 3 bolinhas. Essa primeira bolinha ela tem uma regra única. Eu tenho que encontrar um valor que é ao quadrado de aproximado é igual a 2. Então é 1. 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1, 1. Vou baixar o grupo seguinte ao lado do resto e forma o número 100. Quando eu baixo o grupo seguinte, eu separo o último algarismo da direita com ponto e dobro o valor do algarismo da raiz, que 2 vezes 1 é igual a 2. Vou pegar o restante à esquerda do ponto e dividir pelo dobro da raiz. 10 dividido por 2 é 5. Esse 2 ele vai se repetir aqui na frente. Ó. Aí vai ficar 2 traço vezes traço igual a outro traço. Nesse traço eu deveria colocar o 5. Mas 25 vezes 5 daria 125, que é maior do que 100. Então eu vou tentar o 4. 24 vezes 4 é 96. 100 menos 96 é 4. Bom, o próximo algarismo aí para a raiz é o 4. Então, a raiz quadrada de 20.000 é 140 e alguma coisa. Não sei ainda qual é essa coisa. Bom, na verdade, eu vou ter que baixar agora o outro grupo, né? Ao lado do resto que sobrou, que era 4. Aí formou o número 400. Bom, quando eu baixei um grupo aqui, eu vou colocar um traço aqui para separar os cálculos de um grupo para outro, ok? Quando você baixou esse daqui, esse grupo que formou o número 400, que você separa o último algarismo da direita com um ponto, você vai dobrar o valor da nova raiz. A nova raiz é 14, né? Ó. 2 vezes 14, 28. Aí você vai pegar o restante à esquerda do ponto, 40, e dividir pelo dobro da raiz. 40 dividido por 28 dá aproximadamente 1. Aí esse 28 ele vai se repetir aqui.
Aí vou colocar o 28, traço, vezes traço, igual a outro traço. E nesse traço eu vou colocar 1. Ora, 281 vezes 1 dá 281. Subtraindo, sobrou 119. A raiz quadrada não é exata, né? Então, eu já sei que a raiz quadrada de 20.000 é 141. E a raiz quadrada de 10.000? Segue a mesma ideia. Separa o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Eu tive 3 grupos, então eu vou ter 3 algarismos na raiz. Aqui eu vou ter o seguinte, encontrar um número que ao quadrado lhe aproximado ou igual a 1. É o próprio 1. 1 ao quadrado é 1, aí 1 menos 1 é 0. Quando eu baixar o grupo seguinte, vai ficar só 0, né? Aí eu vou dobrar o valor da raiz. A raiz aqui é 2, né? Você pega o restante à esquerda do ponto, que é o 0, e divide pelo dobro da raiz. 0 dividido por 2 é 0. Esse 2 vai repetir aqui. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. 2 traço vezes traço igual a outro traço. Nesse traço, eu vou colocar o 0. 20 vezes 0 é 0. Lógico, eu vou fazer aqui que 0 menos 0 sobra 0. Próximo algarismo da raiz é o 0. Aí eu vou baixar o grupo seguinte. Quando eu baixo um grupo, eu já sei, separo o último algarismo da direita com um ponto, passa esse tracinho aqui para separar os cálculos de um grupo para outro grupo, e vou dobrar o valor da nova raiz, que agora é o 10. 2 vezes 10 é 20. Eu vou pegar o restante à esquerda do ponto e dividir pelo 20. Ora, 0 dividido por 20 é 0. E aí eu vou colocar o 20 aqui na frente. Aí vai ficar 20 traço vezes traço igual a outro traço. Nesse traço eu coloco 0. 200 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Próximo algarismo da raiz é o 0. Portanto, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Essa raiz quadrada aqui é uma raiz quadrada exata, porque o seu resto foi 0. Essa aqui não é exata, porque o resto não foi 0. E aí nós teremos a raiz quadrada é igual aqui a 141 centésimos. Bom, dividir por 100 é igual a 1 inteiro e 41 centésimos. Agora, observe, como eu quero com duas casas decimais, então a raiz quadrada de 2 ela é igual a 1 inteiro e 41 centésimos, porque eu tenho que ter aproximação de duas casas decimais. Ok? Aí está como calcular a raiz quadrada de 2 com aproximação de centésimos, usando esse processo de equivalência na multiplicação. Bom, veremos agora como calcular a raiz quadrada de 2 sem aplicar a equivalência, tá ok? A raiz quadrada de 2, você com aproximação de centésimos, você vai perceber o seguinte, como o 2 ele não tem vírgula, ele é um número inteiro, cada algarismo aqui, após essa vírgula aqui, vai acrescentar 2 zeros. Como eu tenho 2 algarismos após uma vírgula, eu vou acrescentar 4 zeros. E aí eu vou calcular a raiz quadrada do número 20.000. Bom, calcular a raiz quadrada do número 20.000 é muito fácil. Segue o mesmo conceito. Eu vou separar o número em grupos de 2 algarismos, da direita para a esquerda. Depois eu percebo que, como eu tenho 3 grupos, eu tenho 3 algarismos aqui, não é? Eu vou ter 3 bolinhas, tá ok? Eu tenho que encontrar um número que ao quadrado dê aproximado ou igual a 2. É 1, né? 1 ao quadrado é 1, aí 2 menos 1 é 1. A gente baixa o grupo seguinte, 0, 0, forma o número 100. Quando a gente baixa o grupo, a gente separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra o valor do algarismo da raiz. 2 vezes 1 é 2. Pega o restante à esquerda do ponto e divide pelo dobro da raiz. 10 dividido por 2 dá 5. Esse 2, ele vem para cá e fica traço vezes traço igual a outro traço. Eu deveria colocar o 25, mas 25 vezes 5 é 125. É maior do que 100, né? Então, eu vou tentar um 4. 24 vezes 4 dá 96. 100 menos 96 dá 4. Ora, eu vou ter que baixar o grupo seguinte. Quando eu baixo o grupo seguinte, eu novamente separo o último algarismo da direita com um ponto. E aí, o próximo algarismo que vem para a raiz não é 4? Então, ao baixar o grupo,
e separar o último algarismo da raiz com ponto, você vai ter que dobrar o valor da nova raiz. A nova raiz agora é o 14, né? Então, 2 vezes 14 é 28. Daí eu vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da nova raiz. 40 dividido por 28 é igual a 1. Esse 28 será repetido aqui, aí vai ficar 281 vezes 1, que dá 281. É possível subtrair. 400 menos 281 é igual a 119. Ora, o próximo algarismo da raiz é 1. Então, a raiz quadrada de 20.000 é igual a 141. Só que eu quero, com aproximação de duas casas, decimais. Portanto, eu conto duas casas e coloco a vírgula aqui. E aí a raiz quadrada de 2 é igual a 1 inteiro e 41 centésimos. Observe que neste método eu não usei a equivalência das multiplicações, não é? Bom, continuando. Como calcular então a raiz quadrada do número 7 inteiros e 2 décimos? Com aproximação de centésimos, né? Eu quero calcular a raiz quadrada de 7 inteiros e 2 décimos com aproximação de centésimos. Utilizando a ideia de equivalência, eu posso pegar os 7 inteiros e 2 décimos e multiplicar por 1.000. Ué, mas por que por 1.000? Vamos ver agora. Os 7 inteiros e 2 décimos eu posso transformar em fração. Vai ficar 72 décimos. E aí, quando eu multiplicar 10 vezes 1.000, vai ficar 10.000. Opa, já descobri que raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, quando eu dividir, vai dar duas casas decimais, né? E 72 vezes 1.000 vai dar 72.000. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 72.000, não é? E aí eu vejo o seguinte, sobre 10.000, não é? Ora, o radical de um quociente é o quociente de radicais. A raiz quadrada de 10.000 a gente já sabe que é 100, né? Falta calcular a raiz quadrada de 72.000. Como calcular a raiz quadrada de 72.000? Novamente a mesma ideia. Separa o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Opa, eu tive 3 grupos, então eu vou ter 3 algarismos na raiz. Bom, esse primeiro grupo tem aquela regra única, encontrar um número que ao quadrado de aproximado é igual a 7. É um 2, né? 2 ao quadrado é 4, aí 7 menos 4, 3. E agora eu vou baixar o grupo seguinte. Qual é o grupo seguinte? O 20, né? Formou o número 320. Toda vez que você baixa um grupo, você tem que dobrar o valor do algarismo da raiz. 2 vezes 2 é 4. Aí eu vou pegar o restante à esquerda do ponto, aqui, e vou dividir pelo dobro da raiz. 32 dividido por 4 dá 8. Fato interessante é que se eu repetir esse 4 aqui e tentar um 8, por exemplo, 48 vezes 8, vai dar maior do que o número 320, pois 48 vezes 8 dá igual a 384. É bem maior. Daí eu vou tentar colocar um 7. Ora, se eu pegar 47 multiplicar por 7, vai dar 329. Portanto, o 7 também não serve. Daí eu vou tentar um 6. 46 vezes 6 é 276. Opa, é menor do que 320. Então dá para subtrair. 320 menos 276 sobra 44. Pronto. Agora, o próximo algarismo da raiz é o 6. Eu já sei que a raiz quadrada de 72.000 é 260 e alguma coisa. Só que aí eu vou ter que baixar o último grupo. Quando eu baixo o último grupo ao lado do 44, do resto anterior, eu fico com o número 4.400. Como eu baixei o outro grupo, eu vou passar um tracinho aqui para separar as continhas de um grupo para o outro. E vou lembrar. Baixou um grupo, separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra o valor da nova raiz. Logicamente, a nova raiz é do 26, né? Então, 2 vezes 26 é 52. E aí eu vou pegar agora o restante à esquerda do ponto e dividir pelos 52, né? O valor
que nós encontramos é igual a 8. Quando eu multiplicar aqui 52, colocar 8 aqui, vai ficar 528. Vezes 8 dá 4.224. É menor do que 4.400 e a subtração é 176. Então, o próximo algarismo da raiz é o 8. Daí eu percebo que a raiz quadrada deste número aqui é 268. Raiz quadrada de 72.000 é 268. A de 10.000 vocês já sabem fazer, deu igual a 100. Então, neste caso, 268 dividido por 100 é igual a 2 inteiros e 68 centésimos. Ok? Então, novamente, eu percebo que a raiz quadrada de 7 inteiros e 2 décimos é 2 inteiros e 68 centésimos. Lembre, eu quero com duas casas decimais. Por isto, eu tenho que fazer isto, né? Bom, continuando, nós iremos calcular agora a raiz quadrada de um outro número, ok? Aliás, usaremos esta raiz quadrada aqui, vamos calcular a raiz quadrada de 7 inteiros e 2 décimos, só que utilizando outro processo. Vamos lá. Nós vamos calcular agora a raiz quadrada de 7 inteiros e 2 décimos com aproximação de duas casas decimais. E aí, utilizando-se do nosso conceito matemático, a gente pode perceber o seguinte: eu tenho que acrescentar zeros aqui, não é? Agora, quantos zeros eu vou acrescentar? Eu quero com duas casas decimais. Eu vou acrescentar quantos zeros? Vamos lembrar. Este algarismo aqui, após essa vírgula, já ocupa o espaço de um zero. Então, como isso aqui é um número decimal, eu não vou acrescentar 4 zeros, eu vou acrescentar 3 zeros apenas. Por quê, professor? Porque esse 2 já ocupa o espaço de um zero que eu deveria colocar, tá ok? Então, eu vou acrescentar só 3 zeros. Então, é como se, por exemplo, para esse primeiro algarismo zero, eu pegasse o 2 e um zero. E para esse outro, eu pegasse 0, 0. Ok? Então, vamos lá. E aí é só calcular a raiz quadrada de 72.000. A gente vai separar o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Opa, tive 3 grupos, então eu vou ter 3 algarismos na raiz e, portanto, eu tenho 3 bolinhas. Eu tenho que encontrar um número que ao quadrado dê aproximado ou igual a 7, no caso é o 2. 2 ao quadrado é 4 e 7 menos 4 é 3. Você baixa o grupo seguinte é o 20, isso ao lado do resto 3, né? Aí forma o número 320. Quando você baixa o grupo, separa o último algarismo da direita com ponto e dobra o valor do algarismo da raiz. Então, 2 vezes 2 é 4. Eu vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da raiz. 32 dividido por 4 dá 8. Então, eu vou colocar aqui o 4 bem aqui embaixo. Aí eu vou pegar, por exemplo, 48 vezes 8 dá 384. Ficaria muito grande. 48 vezes 8 é maior do que 320. Então, agora eu vou pegar no lugar do 8, eu iria colocar um 7. Mas 47 vezes 7 é 329. Ainda é maior do que 320. Então, eu vou colocar um 6. 46 vezes 6 dá 276. Então, nesse caso, dá para subtrair. A subtração de 320 menos 276 é igual a 44. Então, o próximo algarismo da raiz é o 6, né? E aí eu vou baixar o grupo seguinte. Quando se baixa um grupo, separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra-se o valor da nova raiz. 2 vezes 26 é 52. Aí eu vou pegar 440 e vou dividir por 52. Ao dividir 440 por 52, a divisão não é exata. Mas eu tenho que pegar a parte inteira da divisão. Então, vou pegar o 8. Tá? É 8 inteiros e 46 centésimos a divisão, mas eu tenho que pegar a parte inteira.
52, eu coloco 8 aqui, vai ficar 528. Vezes 8 dá 4.224. Quando eu subtraio aqui 4.400 menos 4.224, o resto é igual a 176. É uma raiz quadrada não exata. O próximo algarismo aí para a raiz é o 8. Então, no caso, a raiz quadrada de 72.000 é 268. Mas como eu quero com duas casas decimais, é só contar duas casas decimais e colocar a vírgula bem aqui. Ó. Então, está a raiz quadrada de 7 inteiros e 2 décimos. Continuando, calcularemos agora a raiz quadrada de 3 inteiros e 42 centésimos. Vamos lá. Primeiro, por equivalência. Eu posso pegar o 3 inteiros e 42 centésimos e multiplicar por 100 centésimos. Mas a pergunta é, por que por 100? Porque quando eu transformar o 3 inteiros e 42 centésimos em fração, eu vou ter 342 centésimos, que multiplicado por 100 centésimos, isso vai me dar 34.200 dividido por 10.000. Aí eu vou transformar o radical de um quociente em um quociente de radicais e calcular essas duas raízes. Bom, calculando a raiz quadrada do número 34.200. Novamente eu digo, separa o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Tive 3 grupos, eu vou ter 3 algarismos na raiz. O primeiro grupo eu tenho que encontrar um número que é o quadrado de aproximado ou igual a 3. 3 menos 1 é 2. Bom, agora eu vou baixar o grupo seguinte, 42, né? Ao lado do resto 2. Formando assim o número 242. Quando a gente baixa um grupo, a gente separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra o valor do algarismo da raiz. 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da raiz. 24 dividido por 2 dá 12. Fato curioso é que se eu colocasse o 2 e o 12 aqui, não iria dar legal, porque ficaria 212 vezes 12. Aí não dá, porque vai dar maior que 242. Aí eu não vou usar o 12. Se eu fizer também com 11, não vai dar certo. Com 10 não vai dar certo. Com 9 também não daria certo, porque se eu colocar 29 vezes 9, dá 261. Então, eu vou tentar com 8. Aí sim, 28 vezes 8 dá 224. Subtraindo aqui, sobra 18, né? O próximo algarismo da raiz é o 8. Vou baixar o grupo seguinte ao lado do 18, vai formar o número 1800. Quando baixo um grupo, separo o último algarismo da direita com um ponto e dobro o valor da nova raiz. 2 vezes 18 é 36. Então, eu vou pegar agora o restante aqui à esquerda do ponto, né? Que eu separei o último algarismo com um ponto. Vou pegar o restante à esquerda do ponto, 180, e vou dividir pelo dobro da raiz, que é o 36. Quando eu dividir, dá 5. Só que se eu pegar esse 36, trouxer para cá, aí colocar 365 vezes 5, vai dar 1825, que passa de 1800. Aí eu vou tentar o 4. 364 vezes 4 dá 1456. Dá para subtrair. Subtração aqui dá igual a 344. É uma raiz quadrada não exata, né? Bom, a raiz quadrada de 34.200 é 184. E a raiz quadrada de 10.000 a gente já sabe calcular, que é igual a 100. Então, quando eu dividir 184 por 100, dá igual a 1 inteiro e 84 centésimos. Então, a partir daí, eu posso perceber que a raiz quadrada de 3 inteiros e 42 centésimos tem que ter duas casas decimais, porque é com aproximação de centésimos, e deu o valor 1 inteiro e 84 centésimos. Bom, calcularemos agora a raiz quadrada de 3 inteiros e 42 centésimos sem usar a equivalência, né? Apenas utilizando as propriedades que a gente precisa. Vamos lá. Bom, como eu quero calcular a raiz quadrada de 3 inteiros e 42 centésimos com duas casas decimais,
Alguém já deve estar pensando assim, opa, esses dois algarismos após a vírgula já ocupam o lugar de dois zeros. Então, na verdade, basta acrescentar mais 2. Então, eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 34.200 do mesmo jeito. E a vírgula desaparece, né? Aí, novamente, aquela mesma regrinha que a gente viu. Separa o número em grupos de dois algarismos da direita para a esquerda. Como eu tive 3 grupos, então eu vou ter 3 algarismos na raiz. Eu tenho que encontrar um número que é ao quadrado de aproximado ou igual a 3. É 1, né? Que 1 ao quadrado é 1, aí 3 menos 1 é 2. Vou baixar o grupo seguinte, ao lado do resto, né? Formou o número 242. Aí eu vou separar o último algarismo da direita com um ponto e dobrar o valor do algarismo da raiz. Dobrar sempre multiplicar por 2, né? 2 vezes 1 é 2. Vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da raiz, dá 12. Esse 2 vai repetir aqui. Aí eu vou colocar traço vezes traço igual a outro traço. E nesse traço eu vou ter que encontrar algum valor da divisão que eu encontrei aqui. Não poderá ser o 12, porque dá maior do que 242. Nem poderá ser o 11, nem poderá ser o 10, nem poderá ser o 9. Então poderá ser o 8. Aí vai ficar 28 vezes 8, 224. Quando eu subtrair aqui dá 18. O próximo algarismo da raiz é o 8. Vou baixar o grupo seguinte. Aí aqui ao lado do resto 18, que forma o número 1800, né? Vou separar o último algarismo da direita com um ponto. E vou dobrar o valor da nova raiz. 2 vezes 18 é 36. Vou pegar o restante à esquerda do ponto, que é o 180, e vou dividir pelo dobro da raiz. Então, a gente dividindo aí 180 por 36, dá 5. Mas aí, se eu colocar 365 vezes 5, vai dar maior do que 1800. Então, não vai poder, porque vai dar 1825. Aí eu não vou tentar o 5, vou tentar o 4. E 364 vezes 4 dá 1456. Subtraindo sobra 344. O próximo algarismo da raiz é o 4. Bom, então a raiz quadrada de 34.200, 184, né? Mas como eu quero com a aproximação de duas casas decimais, é só contar duas casas e colocar a vírgula aqui. Ok? Então, essa é uma maneira de calcular essas raízes quadradas. Bom, continuando. E então, como calcular a raiz quadrada do número 2 inteiros 321 milésimos? Por equivalência, usando frações, a gente já percebe o seguinte. Como eu tenho aqui 3 casas decimais após a vírgula, então basta multiplicar por 10. Opa, por que por 10? Porque o 2 inteiros e 321 milésimos vai ficar 2.321 milésimos vezes 10 décimos. Mais 10 décimos, quando eu multiplicar aqui por 1.000, vai dar 10.000. Opa, resolvido o problema. Então, multiplicado aqui, eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 23.210 sobre 10.000, né? E aí, o radical de um quociente transforma-se num quociente de radicais. A raiz quadrada de 10.000 a gente já sabe. Falta calcular a raiz quadrada de 23.210. Vamos lá. A raiz quadrada de 10.000 a gente já sabe que é 100, né? Vamos calcular essa raiz quadrada de 23.210. Separa o número em grupos de dois algarismos da direita para a esquerda. Eu tenho 3 grupos, então eu vou ter 3 algarismos na raiz. Esse primeiro grupo, eu tenho que encontrar um número que é ao quadrado de aproximado é igual a 2. Então, nesse caso, é 1. 1 ao quadrado é 1, aí 2 menos 1, 1. Eu vou baixar o restante, aliás, o grupo seguinte, ao lado do resto, vai formar o número 132. Quando você baixa um grupo, separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra o valor do algarismo da raiz, 2 vezes 1 é 2. Pega o restante à esquerda do ponto e divide pelo dobro da raiz. 13 dividido por 2, quando a gente divide 13 por 2, dá 6 inteiros e 5 décimos, mas eu só pego a parte inteira 6. Se eu pegar esse 6 e colocar aqui, nesse tracinho,
vai ficar 26 vezes 6. E 26 vezes 6 é 156, então dá maior do que 132. Então eu vou colocar um 5. 25 vezes 5 é 125. Subtraindo sobra 7, né? Opa, o próximo algarismo da raiz é o 5. E aí? Aí eu vou passar um tracinho aqui para separar as contas de um grupinho para o outro. Vou baixar o grupo seguinte ao lado do resto 7, vai formar o número 710. Então, quando eu baixo um grupo, tem a mesma regra sempre. Separe o último algarismo da direita com um ponto e dobro o valor da nova raiz. Então, 2 vezes 15 é 30. Então, eu vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da raiz. 71 dividido por 30 dá aproximadamente 2. A parte inteira é 2. Então, esse 2 eu vou colocar aqui. Vai ficar 302 vezes 2, que dá 604. Como dá para subtrair, o resto aqui é 106. Então, a subtração foi possível. O próximo algarismo da raiz é o 2. Então, a raiz quadrada do número 23.210 é 152. E a raiz quadrada de 10.000 a gente já sabe que é 100, né? Não precisa nem fazer mais. Então, aqui eu vou ter 152 centésimos. Veja que quando eu divido por 100, vai ficar 2 casas decimais. Daí eu percebo que a raiz quadrada de 2 inteiros e 321 milésimos, como eu quero com 2 casas decimais, é só colocar a vírgula aqui. Eu vou ter 1 inteiro e 52 centésimos. Bom, calculando agora a raiz quadrada de 2 inteiros e 321 milésimos com aproximação de centésimos, sem usar a equivalência. Então, quantos zeros eu vou acrescentar aqui agora? Opa, já sei quantos zeros vou acrescentar. Eu vou acrescentar apenas um zero, porque esses dois algarismos ocupam um algarismo desse. Esse aqui, acrescentado com mais um zero, vai corresponder a esse outro. E aí eu vou calcular a raiz quadrada de 23.210. Novamente a regrinha, né? Separa o número em grupos de 2 algarismos da direita para a esquerda. Eu encontrei 3 grupos, eu vou encontrar 3 algarismos na raiz. O primeiro grupo tem uma regrinha única, encontrar um número que é o quadrado de aproximado igual a 2. Então é o 1. 2 menos 1, 1. Porque 1 ao quadrado é 1, né? Vou baixar o grupo seguinte. Quando eu baixar o grupo seguinte, que é o grupo 32, ao lado do resto, formou o número 132. Toda vez que a gente baixa o grupo, separa o último algarismo da direita com um ponto e dobra o valor do algarismo da raiz. 2 vezes 1 é 2. E então, a gente vê o seguinte. Lembrando, né? Toda vez que eu baixar um grupo, separa o último algarismo da direita com um ponto, dobra o valor do algarismo da raiz, vou pegar o restante à esquerda do ponto e vou dividir pelo dobro da raiz. 13 dividido por 2 dá um valor igual a quanto? 6 inteiros e 5 décimos. Mas, na verdade, eu não vou pegar os 6 inteiros e 5 décimos, vou pegar apenas a parte inteira de 6. Lógico, se eu pegasse o 6 e colocasse aqui, 26 vezes 6, vai dar maior do que 132. Fazendo as continhas aí, logicamente, 26 vezes 6 daria 156, tá ok? Então eu vou tentar com 5. 25 vezes 5 dá 125, aí dá para subtrair, sobra 7. Então o próximo algarismo da raiz é um 5. Tá? Aí eu vou baixar o grupo seguinte, ao lado do resto, né? Aí ficou o número 710. Opa, quando a gente baixa um grupo, a gente vai fazer esse tracinho aqui para separar as contas de um grupo para o outro. Aí eu vou separar o último algarismo da direita com um ponto e dobrar o valor da nova raiz, que agora é 15. 2 vezes 15 é 30. Vou pegar o restante à esquerda do ponto, que no caso é o 71. Eu vou pegar o 71 e vou dividir pelo dobro da raiz, né, pelo 30. Quando eu dividir, dá aproximadamente 2,2, alguma coisa desse tipo, né? Então, eu vou pegar só a parte inteira, 2. Aí o 30 eu vou colocar aqui, vou colocar o 2 vezes 2 igual a
302 vezes 2 dá 604. Quando eu subtrair, vai dar 106. Então, o próximo algarismo da raiz é o 2. Daí eu sei que a raiz quadrada de 23.210 é 152. Mas aí agora vamos ver o seguinte. Como eu quero com duas casas decimais, então eu vou voltar duas casas aqui, né? E a raiz quadrada é 1 inteiro e 52 centésimos. Ok? Bom, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe. Robério Alves é o meu nome. Meu canal é Matemática Men. Quer aprender mais sobre raiz quadrada? Entre nesse link, ó. Neste link tem como calcular a raiz quadrada usando esse processo prático para números naturais. Até lá, bons estudos. Obrigado pela atenção.